Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos ao meu canal Ana Alfabetiza, para você também alfabetizar. Bom, o tema do vídeo de hoje é um tema assim, bastante já discutido, bastante falado e nas formações de professores, informações continuadas. Enfim, é um conteúdo que, embora nós, professores, alfabetizadores, tenhamos conhecimento, mas toda vez é bom nós revisitarmos esse conteúdo para a gente se aprofundar, para nós esclarecermos algo que talvez não esteja muito bem claro, né, para nós ainda, ou até mesmo para a gente conhecer e aprender. Então, o que vem a ser, então, qual é o conteúdo, né, do vídeo de hoje? É sistema de escrita alfabética e os níveis de escrita. Então, são conteúdos que estão atrelados. Eu não consigo falar um sem o outro, tá bem? Então, vamos lá. Pergunta: o que é o sistema de escrita alfabética? O que é esse sistema de escrita alfabética? Que também é conhecido pela sigla SEA, né? S-E-A. Então, o sistema de escrita alfabética, ele é o sistema no qual nós, toda a nossa comunicação escrita está pautada neste sistema, tá bem? E é bom a gente saber também que ele é uma invenção humana, tá bem? Não é algo natural, é totalmente ensinável. Então, por isso que não tem aquela história de, vai dar um clique na criança e ela vai aprender a ler e a escrever daqui um tempo, deixa que isso acontece quando ela tiver maiorzinha. Não, isso não acontece. Se não houver as intervenções necessárias, se não houver as boas situações de aprendizagem, se a criança não refletir sobre, não analisar, não comparar, não operar sobre o sistema de escrita alfabética, ela não aprende, tá bom? Porque não é algo natural, é algo inventado pela humanidade através do tempo, porque antes do sistema de escrita alfabética havia um outro sistemas de escrita, até chegar então no sistema de escrita alfabética que nós conhecemos hoje, certo? E esse sistema de escrita alfabética, ele tem propriedades, ele tem características. E são essas características e propriedades que a criança ou aprendente, né, precisa se apropriar para então conseguir se comunicar da maneira como nós fazemos hoje. Então, ela precisa entender todas as características do sistema, se apropriar de todas elas, para que ela possa também, então, fazer parte deste mundo letrado que os adultos, né, ou as crianças que já estão alfabetizadas fazem, tá bem? Outro ponto importante, então, é só informar a criança sobre as características que tá tudo bem, aí ela já vai se apropriar disso. Não, não é assim, tão simples assim. E não é somente informando as características do sistema de escrita alfabética que ela vai entender todas, que ela já vai absorver todas. Não é apenas informando, e não é informando, melhor dizendo, mas é a criança refletindo sobre esse sistema, pensando sobre, agindo sobre, que ela então vai de fato adquirir, se apropriar dessas características e propriedades, tá bem? Bom, e uma coisa que vale ressaltar é que este sistema de escrita, ele tem dois aspectos. Então, ele tem um aspecto conceitual e ele tem um aspecto convencional. Então, são esses dois aspectos aqui que a criança precisa entender. E é você, professor, eu, professora, aqui na sala de aula,
vamos fazer essa mediação para que ela consiga operar e entender, então, tudo isso aqui que eu tô falando, inclusive esses dois aspectos que eu já disse, o conceitual e o convencional, tá? São as convenções, né? Então, o que vem a ser o conceitual? A criança precisa entender o que é que as letras representam, né? Então, uma das grandes características do nosso sistema de escrita alfabética é que ele é formado por 26 letras. Só que essas letras, elas representam, elas notam o quê? Sons. Então, vejam, as letras têm nomes e elas representam sons. Então, uma coisa é diferente da outra, certo? Então, nem sempre o nome da letra faz referência ao som que ela marca. Olha só a complexidade e aí a abstração que a criança precisa fazer, né? Então, não é simples, né, o processo de alfabetizar. Nós temos que fazer com que ela compreenda isso, que a letra, ela tem nome, ela tem lá uma representação gráfica e ela marca um som, tá bem? As letras que estão muito associadas, o nome com o som, perdão, são as vogais. Porque a vogal A, qual é o som que ela faz? A mesmo. E, né? Então, nós temos aí já o E, a gente já tem uma variação, né? E, I, O ou O, I, U. Aí também o A faz o quê? Né? Dependendo lá de como ele estiver, de como esta vogal estiver dentro da palavra, né? Como ela estiver, dependendo da sua montagem, de como ela estiver estruturada dentro da palavra, ela vai ter, então, uma sonoridade, não é mesmo? Por exemplo, maçã, né? Veja que na maçã a gente usa a mesma vogal, A, só que no primeiro pedaço é má, né? Então sai o som aberto, né? Má. Já no segundo pedaço é o né? Sai mais nasalizado. Então veja, é a mesma vogal, mas com sons de... Bem, então a criança, então, ela precisa entender esse aspecto conceitual, que a letra, ela... O que a letra, né, marca, né? A letra, então, marca este som. Ela tem um nome, mas ela marca um som, ela nota um som. E por isso, então, que é um sistema notacional. Por isso que a gente vê muito nas referências, né, bibliográficas, sistema notacional. Por quê? Porque nota um som, certo? E o outro aspecto também que as crianças precisam entender são as convenções desse sistema de escrita. Quais são, né, as convenções? Que a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, que tem espaço entre as palavras, que algumas palavras elas terão acentos para marcar, né, a tonicidade ali, o som ser mais forte daquele pedaço. Então, tudo isso a criança precisa compreender durante o seu processo de alfabetização. O aspecto conceitual, o que é a letra, o que é que ela marca, tá? Melhor dizendo, o que é que ela marca, a letra, que é o som. E também, como nós vamos marcar esse som, como que a criança vai, né, fazer uso dessas letras para marcar esse som. Então, tudo isso é através de um bom planejamento e de muito conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética, né,
que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos esmiuçando um pouco mais, aprendendo um pouco mais a respeito, para ter maior clareza, para na hora de nós estarmos lá no chão da sala de aula com as crianças, nós fazermos um processo mais facilitador, certo? Para termos uma alfabetização mais eficiente, que de fato mesmo ajude a criança, o aprendente nesse processo, tá? Que ele adquira mesmo este sistema de escrita. Tome posse dele e saiba operar da melhor maneira possível, tá bom? Bom, então vamos então às propriedades do sistema. Eu mostrei já para vocês o livro, eu não sei, vou mostrar de novo, ó. Então, tudo que eu tô falando aqui na aula de hoje, nesse vídeo, né, está pautado aqui neste livro do Sistema de Escrita Alfabética, do professor Arthur Gomes de Moraes, tá bem? E ele cita muito, logicamente, a psicogênese, a obra, né, de Emília Ferreiro com a Ana Teberoski. Então, a psicogênese da língua escrita, a gente sabe que foi todo um estudo que elas fizeram sobre como a criança aprende a escrever, a descoberta dela da escrita, que passa por todo um processo evolutivo, que são as famosas ou os famosos níveis de escrita, tá? Que está totalmente atrelado ao sistema de escrita alfabética, certo? Então, dependendo da fase em que a criança se encontra deste processo evolutivo, ela vai entender o sistema de uma maneira, tá? Então, qual é o primeiro nível, né, que nós temos aí? É o pré-silábico. Então, o que é uma criança pré-silábica? A grande característica deste nível, desta hipótese. A criança ainda ela não sabe o aspecto conceitual, tá? O aspecto conceitual. O que é que as letras marcam? O que é que a escrita representa? Ela não sabe que é o som, que é a fala. Ela não sabe ainda. Mas, em contrapartida, sobre o aspecto convencional, ela já sabe bastante coisa, tá? Né? Quando nós vamos lá na sala de aula fazer o diagnóstico de escrita com a criança, para nós sabermos qual é o pensamento, qual é o entendimento dela sobre a escrita, qual é o conhecimento que ela tem sobre a escrita, a gente fala para ela, né? Ó, você vai começar a escrever aqui, a professora vai editar para você uma lista de palavras, e vai ser sobre animais, por exemplo, e você vai pôr, então, em forma de lista, a professora vai ditando, você vai pondo uma palavra debaixo da outra, né, e tudo mais. Tá. O que a gente percebe? Que a criança, ela sabe que se escreve da esquerda para a direita, ela vai de cima para baixo, embora nós tenhamos falado que é uma lista, mas você sabe, né? Ela escreveu o nome dela ali no alto, aí depois ela vem aqui para baixo, escrever mais lá as outras palavrinhas. Então, ela tem esse conhecimento, certo? Ela tem. E ali também, né? Um outro conhecimento que a criança tem aí, o pré-silábico, que ela faz a variação dentro da palavra com as letras, sabe que se escreve com letras, olha só, ela sabe que se escreve com letras, né? O pré-silábico. E ela faz a variação dentro da palavra com as letras e depois de uma palavra para outra. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que as palavras diferentes se escrevem de forma diferente. E mesmo ainda, né, que seja uma criança com pouco repertório de letras, que use somente as letras do nome, ela consegue trabalhar toda essa variação, mesmo usando somente as letras dos nomes. Então, quem já passou por essa experiência que eu tô falando aqui, sabe do que eu tô falando. Já pegou nas mãos o diagnóstico dessa forma, sabe muito bem do que eu tô falando, tá?
Isso é bem característico do pré-silábico. Tá. Então como que ele vê o sistema de escrita? Ele não sabe, essa criança ela não sabe o aspecto conceitual do sistema de escrita, mas ela sabe o convencional, as convenções, tá? Ela sabe. Então por isso que a gente não pode dizer assim, olha, chegou para mim um aluno cru de tudo, pré-silábico, não sabe nada. Então, agora você, quando algum professor, né, chegar e falar para você isso, você fala assim, não sei, né, se você tiver abertura talvez para falar ou não, ou senão você só ouve também, né? Então, tenha em mente, mesmo que você não diga nada para esse professor, mas tenha em mente você que o pré-silábico sabe sim. Ele pode não saber por hora os aspectos conceituais, mas os convencionais ele sabe. Tá bem? Ah, mas isso não significa nada. Não, significa muita coisa. Porque antes a criança já assim, né, do que ela fazendo ainda os desenhos e tá falando que tá escrevendo. Não é mesmo? Não é? Tá? Então, veja que isso tudo é um processo evolutivo. Então, se ele já está colocando letras para escrever aquilo que você ditou, então ele sabe que aquilo se faz com letras, tá? Se faz com letras. E já deu um grande avanço, tá bom? Então é bom a gente ir mudando a nossa mentalidade em relação ao aluno pré-silábico, tá? E uma outra característica também forte, né, nesse período, você vai pedir para ele. Então ele escreveu lá, girafa. Aí você diz assim para ele, não é? Então lê com o dedinho aí, girafa, para prover. Então ele vai ler assim, ó, girafa. Porque ele lê girafa e não pausa, não faz uma leitura mais pausada, apontando onde ele está lendo. Por quê? Porque ele não sabe que a escrita representa a fala. Ele não sabe o que aquelas letras lá estão marcando, que estão marcando sons, que tem as letras certas, na ordem certas para marcar esses pedaços da girafa. Ele não sabe, então ele lê girafa. Então ele lê corrido, porque realmente ele não sabe fazer ele não sabe que existe esse ajuste entre o falado e o escrito, que é aquilo que eu falo, eu posso marcar, tá? Ele não sabe disso, então por isso que faz a leitura corrida. E por que a gente pede, então, no diagnóstico, para a criança fazer a leitura? Para justificar a hipótese, tá? Ah, ela está lendo? Ela está justificando para você a hipótese em que ela está. Então, se ela faz com o dedinho correndo, realmente, pré-silábico. Agora, se ela está pausando, que nós vamos ver mais adiante, então ela está no silábico. Se ela faz a correspondência de alguma parte do som, silábico sonoro. Eu vou falar mais detalhadamente para vocês, tá bom? Bom, gente, então, nós já estamos aí com um tempinho bem já avançado aí da nossa aula, mas eu preciso dizer para vocês sobre os níveis de escrita, tá? Então, primeiro nós já falamos sobre o pré-silábico. Agora nós vamos falar sobre o silábico, tá bom? Então, o silábico é quando a criança, ela marca uma letra para cada pedaço da palavra. E quando não tem correspondência com nenhuma parte do falado, então a gente fala que é o silábico sem valor sonoro, porque ainda ela não atribui sonoridade, mas ela sabe que as palavras têm pedaços, então ela marca esses pedaços, né, com uma letra, tá bom? E quando ela está um pouco já mais adiantada, ela começa a perceber os sons que fazem parte desta palavra, os sons que marcam esses pedaços. Então, talvez ela use vogal para marcar, ou talvez ela use a consoante. Então, ela pode usar só vogais,
ela pode usar só consoante, ou ela pode usar consoante e vogal, tá bom? Então, nós temos que aí ver, na hora do diagnóstico, a gente tem que ver qual é a ancoragem que ela está usando ali, se ela se ancora, né? Mais nas vogais, mais na consoante, se ela usa as duas. Por exemplo, ela vai escrever tomate. Então, ela pode pôr o T, depois no ma ela põe o A, e depois no T ela põe o T. Então, você viu aí que ela mesclou, né? As consoantes e as vogais. Pode acontecer isso também, tá bom? Então, aí, ainda ela é silábica, mas com valor sonoro, porque ela já atribui sons, né? Ela percebe sons dessa palavra, ela percebe os sons dos pedaços dessa palavra e ela vai, então, marcando, né? Tá bem? Mas ainda ela não sabe que existe pedaços menores para marcar a sílaba. Ainda ela não descobriu. Isso ela não sabe, né? Que tem os fonemas. Então, eu não posso, não marco só uma letra, né? Um fonema e pro pedaço, né? Que é a sílaba. Eu preciso marcar no mínimo 2, tá? O que é assim mais, o que aparece mais, vamos dizer, né? Porque não que não exista sílaba com uma letra só, tá? Mas é o que mais aparece assim na nossa, no nosso sistema, né? De escrita aí é a formação consoante vogal, tá? Muito bem. Então aí depois que a criança ela avançou, né? Saiu do nível silábico, ela vai ainda ter até chegar, gente, no nível de escrita alfabética, ela tá toda uma instabilidade que a criança está passando, certo? Por toda uma instabilidade, porque aí ela está sofrendo as suas intervenções, ela está ouvindo o que os colegas pensam, então a todo tempo ela está reformulando as suas ideias, as suas hipóteses. Isso não é algo estanque, tá? Primeiro é pressilábico, depois é silábico, depois é silábico alfabético. Então, assim, não é algo, é linear, vamos dizer assim, é linear, tá bom? Tem um processo evolutivo, sim, mas a criança, isso é algo flexível, então ela tá todo momento ali, ela tá pensando. Então, pode ser que ora ela tá lá no silábico, ora ela volta pro pressilábico, ela não volta pro pressilábico, porque ela está numa constante evolução. Mas pode acontecer ainda de ela não estar tão segura num nível que ela se atenha ao outro, tá? Então, isso é um processo evolutivo, tá bom? Como eu já disse, porém flexível, tá bom? A criança está todo momento ali, ela tá pensando, ela está elaborando, ela tem as suas, como eu disse já, ela tá ali no meio que favorece toda uma reflexão, e precisa, porque senão também a criança não vai para frente, tá? Então, aqui eu tô deduzindo, né? Estamos aqui hipotetizando um ambiente todo favorável para essa evolução realmente acontecer, tá? Bom, aí então, a criança, ela tá com toda essa instabilidade, né? Sobre a escrita, e ela vai para um outro nível, um nível um pouquinho mais avançado. Ela vai para o nível que a gente chama de silábico alfabético, que ora ela põe uma letra para marcar a sílaba, ora ela já põe a sílaba inteira, tá? Então, ela escreve tomate, não, vou dar um outro exemplo. Ela escreve borracha. Ela pode colocar o B com o, né? B com o, bo, ra, ela vai pôr o A e o chá, X e o A, né? Porque soa o X
né? O X soa bem o som, né? A criança já começa a perceber ali o som, aí ela põe lá a letra correspondente desse som. Então, pode sair assim, bo, B com O, B com O, Rá, põe o A, Chá, X com A, tá? É exemplo de uma escrita silábica alfabética. Então, aí demonstra, né, toda a instabilidade ainda da criança e que ela ainda não compreendeu que o nosso sistema de escrita alfabética, né, ela está em processo, mas ela não compreendeu ainda totalmente que é por fonemas, né, que as palavras são estruturadas. Ainda ela não compreendeu isso, certo? Então, aí vai todo o nosso trabalho de intervenções, de proposta de atividades para que ela vá avançando e chegue, então, nessa compreensão, né, da escrita alfabética. Quando ela chegou na escrita alfabética? Quando ela coloca lá, para cada sílaba, ela coloca os fonemas determinados, né? Então, para fazer o ba, ela não vai pôr mais só o B ou só o A. Ela vai pôr B com A, porque senão não vai fazer o ba da banana, da bala, do balde. Tá? Então, aí ela compreendeu. Para fazer o ba, então eu preciso pôr B com A, né? Lá, L com A. Então, ela bala. Então, bala só é bala, que todo mundo entende, se tiver os 4 fonemas, né, B-A-L-A, na ordem em que todo mundo entende, né? Nessa ordem, B-A-L-A, certo? E aí também ela vai entendendo que não se pode trocar a ordem das palavras, a ordem dessas letras, senão não fica a palavra que quer ser escrita, que é uma propriedade do sistema de escrita alfabética, tá certo? Então, muitas propriedades, gente, do sistema de escrita alfabética, a criança ela vai se apropriando com as nossas atividades, com as nossas intervenções, e ela vai se apropriando porque as atividades permitem isso, com que elas analisem, com que elas pensem, reflitam, e aí essas atividades sendo favoráveis, elas se apropriam dessas propriedades, olha só, né? Se apropriam dessas características, vou mudar um pouco a palavra, elas se apropriam disso, porque você favoreceu tudo isso com as suas aulas, com as suas atividades, com as suas intervenções, com a sua atenção, certo? Ou até mesmo com o seu silêncio, né? Porque às vezes o professor gosta muito de ficar falando, né? Ali na hora que a criança está pensando, ela errou, mas ela vai corrigir, o professor já fala ali antes. E eu fiz muito isso, tá? Eu preciso me policiar, né? E eu vi não me lembro agora a obra que eu li lá o trechinho, e muitas vezes o professor faz intervenção através do silêncio. Olha que interessante, né? Muito bom a gente refletir sobre isso. Então, esses são os níveis de escrita. E eu gostaria, assim, quero fechar esse vídeo dizendo o seguinte, que não é importante, somente importante, sabermos identificar os níveis, mas ainda mais que saber identificar os níveis, mais que saber sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética, né, que é muito valiosa essas informações. Nós precisamos saber o que fazer depois que eu identifiquei uma hipótese, que eu diagnostiquei quais são os conhecimentos que o meu aluno tem sobre a escrita e o que fazer com isso. Então, esse é o próximo passo, que nós temos que saber dar, e temos que saber dar com muita assertividade, para que a gente possa colocar as nossas crianças no caminho certo, no caminho da evolução, tá bem? Então, o próximo passo vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima aula, tá bem? Considere-se inscrito aqui no meu canal, me acompanhe nas outras redes sociais, no Instagram, Ana Alfabetiza,
Ana_Alfabetiza, que lá tem bastante conteúdo sobre a alfabetização, sobre os níveis de escrita e tudo mais, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bem? Fica ligadinho aí, que o próximo vídeo, então, os passos, o que nós vamos fazer para essas crianças evoluírem após a identificação dos níveis em que estão de escrita, tá? Tchau, tchau!